Você já pensou em estar sozinho em uma casa sem a ajuda de ninguém enquanto aliens sinistros invadem tua casa para tentar te pegar? E se eu te falar que essa é a realidade em que nós vivemos? Salve galera! Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para falar do filme que tem dado o que comentar ultimamente, que é o filme Ninguém Vai Te Salvar, da Star Plus. E eu já adianto que realmente o filme ele é um bom colírio para os olhos, né? Um bom filme de terror, né? Que é tão difícil de sair ultimamente. E não só um filme de terror, mas um filme sobre aliens, que também é um gênero ali que fazia tempo que a gente não tinha uma obra boa ali sobre o tema, né? Então, que baita filme. E eu não só quero trazer aqui um pouco a minha opinião sobre o filme, mas também quero trazer algumas discussões teológicas sobre como esse filme ele reflete um pouco a realidade do pecado, sobre como ali alguns detalhes do filme mostram ali a nossa esperança para o futuro e assim por diante. Mas enfim, se você não quer ser abduzido por um alienígena, nem visitado por nenhum deles durante a noite, já se inscreve aqui no canal, deixa um like e comenta e compartilha com os amigos e bora trocar ideia sobre esse filme. Chega mais! Bom, o que eu posso dizer sobre o filme Ninguém Vai Te Salvar? Ele realmente é um filme bom. É claro que ele é um filme que tem dividido opiniões, porque ele é um filme diferentão, né? Ele é um filme que ele não tem diálogo nenhum, né? Só algumas pouquíssimas palavras são ditas no filme inteiro, então ele é totalmente sem diálogo. Então, para alguns pode parecer cansativo ou pode causar muito estranhamento. E justamente por ele ser um filme sem diálogo, a história ela precisa ser ali passada de uma maneira muito competente. Né, em imagens, em ação, né, a história precisa ser passada. E o Rafa, né, meu xará do canal Refils, ele até disse uma coisa que reflete muito bem o que aconteceu com esse filme. Ao mesmo tempo que o filme ele precisa ser muito competente para passar a sua história sem nenhum diálogo durante ele, e é o que acontece aqui, ao mesmo tempo, infelizmente, a história ela acaba ficando um pouco rasa demais, porque você não vai conseguir desenvolver tanto ali aquela história, já que não tem diálogos. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. O filme ele tenta inovar aqui não nas criaturas alienígenas ali, que é um alien bem padrão, mas ele vai inovar nessa perspectiva de não ter nenhum diálogo, de ser um filme quase que mudo o tempo todo, mas que é um filme muito interessante. É um filme que ele é frenético do começo ao fim. Então, ali, não mais do que 10 minutos, a gente já vai ter o começo da invasão, em que o alien aparece e é tudo uma loucura o tempo todo, né? O filme ele não demora nem muito tempo também para mostrar como que são os aliens, né? Talvez uma das críticas que as pessoas fazem é que ela é visitada por aliens, assim, quase que em sequência, né? A gente não tem muito momento de respiro ali durante a obra, né? Os aliens praticamente aparece um, e aí de repente aparece outro, e aí já quase outro. Então, eu vi algumas pessoas comentando assim, depois da primeira invasão, as outras são mais do mesmo, elas são repetitivas. E eu confesso que eu não senti muito esse problema, porque o filme, ele é até um tanto que rápido. Ele tem 1h30 ali, pontual, bem cravada. E acho que justamente por ele ter esse tempo assim, um tanto reduzido, acredito que não se tornou cansativo para mim. E embora possa parecer repetido ali a invasão dos aliens, etc., o filme ele é competente ali em trazer não o mesmo alien, mas aliens diferentes. E a protagonista também, ela geralmente não é aquela protagonista burra, né? Aqueles protagonistas burros que tomam uma atitude idiota, não agem como deveria agir, mas não, ela é bem competente, ela consegue se virar, ela consegue lutar para sobreviver. Isso que é tão interessante, né? Porque justo a personagem ali que tem mais traumas, que luta com a culpa, que vai ter ali mais dificuldades, é essa personagem que mais vai lutar pela sua vida, ao contrário dos outros ali, é que vai saber se virar melhor, inclusive. E que baita atriz e que baita personagem também. Ela me comprou muito rápido e eu fiquei ali empolgado em acompanhá-la e vê-la se livrando, mesmo que, né, os inimigos dela são simplesmente
overpower demais. Nossa, aqueles alienígenas ali, um bando de magneto ali com um poder muito absurdo. Então ela conseguiu se virar muito bem, né, no tempo que ela conseguiu ali. Talvez assim, a história ela não precisava ser tão expositiva assim no final, que acredito que os momentos finais ali tem um momento ali de exposição, de novo, sem diálogos, mas tem um momento de exposição ali que eu acredito que nem precisava ter se prolongado tanto. Porque à medida que o filme avança, você já consegue pegar ali nos seus detalhes o que está acontecendo, né? E você já consegue imaginar mais ou menos o que aconteceu com ela. E acredito que poderia ter sido bem menos expositivo ali a explicação final, mas ainda assim o filme optou por mostrar ali na nossa cara basicamente o que aconteceu com a personagem. E é muito interessante. Bom, o final, muitas pessoas não gostaram do final. Ele é bem diferente. Enfim, pelo menos abre para algumas teorias, né, sobre se a personagem ela está viva ou não, sobre o que aconteceu, por que os alienígenas a deixaram viva e etc. Mas eu acredito que é um filme muito interessante, né? A gente não pode ir com a expectativa muito alta, imaginando ser o filme mais intelectual do ano, né? Inclusive eu vi algumas pessoas criticando que o filme ele tenta se mostrar mais inteligente do que ele realmente é. Eu acredito que na verdade não, eu acredito que não é essa a proposta. Eu acredito que o filme ele é aquele simples, mas o simples bem feito. Ele tenta inovar em umas partes e que ele acerta muito nessas partes que ele faz, e nas outras partes ele se mantém em terreno seguro, no campo da figura dos alienígenas e etc. Então eu acredito que o filme ele é aquele simples que funciona, e no que ele tenta inovar funciona muito bem também. Então, olha, eu dou uma nota 9 para esse filme, que acredito que ele é um filme muito bom, um baita de um refresco, de um filme não só de terror, de sci-fi, como de alienígenas, que fazia tempo que a gente não recebia uma obra boa como essa. Que pena que ela não foi para o cinema, foi direto para o streaming, mas que baita obra. Eu deixo aqui minha recomendação de Ninguém Vai Te Salvar. Então bora para algumas considerações teológicas. Alerta de spoiler aqui. No filme, na sua história, a gente vê que a personagem principal, ela tem algum problema ali naquela sociedade. Ela tem algum problema que ninguém gosta dela, ninguém fala com ela, ninguém interage com ela. E a gente, obviamente, vai pegando as pistas ali do que pode ter acontecido ou não. E aqui a gente já tem aquela realidade bíblica e teológica de que, na verdade, é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos separa uns dos outros. Infelizmente, a gente já vê em Gênesis 3, ali após comerem o fruto, Adão e Eva ali já ficam ali trocando farpas, colocando a culpa um no outro. Então a gente vê que aquele mandato social de Deus na Bíblia, né, de nos relacionarmos, de criarmos comunidades, de criarmos famílias, de criarmos laços, esses laços eles são rompidos, eles são quebrados, eles se tornam muito mais difíceis, da mesma forma que o nosso trabalho ali ele seria mais penoso, o nosso pão seria agora obtido pelo suor do nosso rosto, as nossas plantações ali produziriam cardos e abrolhos, os nossos laços ali familiares, os nossos laços emocionais, os nossos laços afetivos também seriam muito mais complicados, né? Haveria uma batalha entre seres humanos. Então essa é a realidade de nós não nos darmos tão bem quanto deveríamos, é uma triste realidade e consequência do pecado que há no mundo. E até intrigante também que se a gente for parar para pensar na maldade humana, então o que acontece aqui nesse filme o tempo todo, daquela personagem sozinha, daquela personagem sem afeição, daquela personagem sendo odiada, sendo hostilizada o tempo todo, de tal forma que ela, em algum momento do filme, ela vai tentar procurar ajuda, mas ela rapidamente desiste e prefere voltar para uma casa sozinha, isolada, lutando contra alienígenas, sem ter a menor ajuda, porque enfrentar a realidade do dia a dia dela era mais assustador, era mais temeroso do que enfrentar alienígenas, seres de outro mundo, seres assustadores de outro mundo. E eu deixo aqui um comentário de que por mais que a aparência daqueles aliens ali era bem padrão, meu Deus do céu, o som que eles produziam é muito sinistro e tira aquele baita daquele calafrio no fundo da espinha.
Mas novamente, a gente rapidamente vai lembrar do episódio dos porcos lá nos evangelhos, em que Jesus, ele chega ali numa aldeia, ele chega ali numa região e de que ele expulsa o demônio ali de um homem e ele manda aqueles demônios para os porcos e aqueles porcos se jogam em um penhasco e ali aqueles porcos obviamente tinham um valor monetário e ali o dono ou os donos daqueles porcos, eles perderam ali uma grande quantia em dinheiro, vamos dizer assim, e eles rapidamente expulsam Jesus daquela região, ou seja, eles estavam mais preocupados com o dinheiro, com o bolso dele, do que com a vida daquele homem que estava sendo atormentado, que estava possuído por uma legião de demônios. E aqui nesse filme a gente tem um episódio muito parecido, muito semelhante, em de que uma menina ali, ela comete um erro quando ela é criança, é literalmente uma criança. Ela ali acaba tirando a vida da amiga dela, mas foi um acidente de criança. E ela tem a vida toda sendo atormentada, sendo jogada, sendo condenada por essa atitude. Então é muito complicado, é muito difícil a gente ver ali pessoas que têm um coração duro, que não têm capacidade de perdoar o erro de uma criança. A gente pode pegar uma outra cena em específico também, em que a personagem ela vê um clone dela ali, em que ela elimina um clone dela e de que depois que ela elimina o clone dela, então ela pega e abraça aquele clone e ela começa a chorar. Se você não prestar atenção ali nos detalhes, você fica um pouco assim, tipo, o que tá acontecendo? Por que ela tá chorando ali por um clone? E eu acredito que, obviamente, o filme ele vai lidar com o tema da culpa, da autoaceitação e coisas do gênero, mas a gente pode ver isso também como uma ilustração do que é a própria vida cristã, de que esse processo de matar o nosso eu, de matar o nosso ego, de matar a nossa velha natureza, é um processo doloroso, é um processo penoso. Tem um outro detalhe, uma outra cena também que é bem curiosa no filme, de que como aquela menininha, aquela garotinha ali, ela tinha várias maquetes de casa, né, que ela cuidava bem delas, e que aquelas maquetes talvez eram um reflexo da sociedade que ela gostaria de viver, de como ela queria que aquela sociedade fosse de fato. Então isso revela também essa sociedade, esse mundo que nós queremos viver, que nós gostaríamos de viver. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Nós temos essa sensação dia após dia de que o mundo ele não é como ele deveria ser. Nós vemos tragédias e coisas terríveis acontecendo na televisão, na mídia todos os dias, e a gente fica com aquela sensação de quando isso vai acabar. A gente tem aquele desejo de viver um mundo melhor, num lugar melhor. E essa cena específica do filme, ela reflete também essa realidade bíblica que, na verdade, todos nós vivemos todos os dias. Todos nós temos esse desejo pela eternidade dentro de nós. E a gente rapidamente lembra daquela famosa frase de C.S. Lewis, que vai dizer: as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação por esses desejos. Um bebê sente fome. Bem, existe algo como comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe água. Os homens sentem desejos sexuais. Bem, existe algo como sexo. Se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. E por fim, como o próprio nome do filme já traz, ninguém vai se salvar. Essa é a terrível realidade do pecado, esse é o mundo quebrado em que nós vivemos, em que muitas vezes nós temos essa sensação. A sensação de estarmos vazios, a sensação de termos inimigos por toda parte nos rodeando, querendo o nosso mal e não termos ninguém para socorrer, não temos de fato ninguém para nos salvar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele veio como homem, viveu aqui nessa terra e morreu por nossos pecados. E Ele que possibilita, então, o único mediador entre Deus e os homens, Ele que nos dá acesso a esse trono de graça, Ele que nos dá nova vida nele, vida em Cristo Jesus, em que nós aguardamos nele, na ponta dos nossos pés, pelo dia da sua vinda, pelo dia em que habitaremos em novos céus, em nova terra, e gozaremos da sua presença por toda a eternidade. Graças a Deus, porque nós temos sim um Salvador que veio nos salvar. É isso, gente. Esses foram os meus comentários sobre o filme Ninguém Vai Te Salvar, né? Fica aqui algumas reflexões teológicas sobre o filme, fica aqui minha indicação do filme, né? Eu já te convido mais uma vez
a deixar o seu like, comentário ali, dê sua opinião, conta aqui se você assistiu o filme, se você pretende assistir o filme, né? Se inscreve no canal para mais discussões teológicas com base em obras cinematográficas e bora continuar aí trocando essa ideia. Fiquem com Deus e um forte abraço. Adeus!